Meditação para a festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago. Narração de Ricardo Pérez Bueno. Dicit ei Philippus, Domine, ostende nobis patrem et sufficit nobis. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. João 14:8. Sumário. Se foi grande a graça que o Senhor deu a estes seus discípulos, sublimando-os ao ministério do apostolado, eles, por sua vez, corresponderam-lhe exatamente. Durante toda a sua vida, trabalharam pela glória de Deus e salvação do próximo, e afinal selaram a sua pregação com um martírio. Regozijemo-nos com os santos apóstolos, demos graças a Deus em nome deles, e vejamos se e como os temos imitado na correspondência aos favores divinos. Considera como São Filipe foi um dos primeiros que Jesus Cristo chamou em seu seguimento. Diz São João Crisóstomo que já antes de ser chamado ao apostolado, era venerado de todos pela santidade da sua vida. Meditava continuamente nas Escrituras Sagradas e com sentimentos de devoção sincera esperava o Messias que havia de ser o Redentor de Israel. Feito apóstolo, trabalhou com tão grande zelo na pregação das glórias do seu divino mestre, que bem se pode dizer que neste ponto se avantajou aos outros. Com efeito, foi São Filipe o discípulo fiel que, pressuroso por dar ao Senhor uma prova do seu afeto, o fez conhecer a Natanael, quando ele mesmo acabava apenas de o conhecer. Para fazeres ideia da familiaridade com que o tratou o Redentor, basta que reflitas no seguinte: querendo Jesus fazer o milagre da multiplicação dos pães, perguntou-lhe como que de gracejo onde se poderia conseguir bastante pão para tantas pessoas. Além disso, na despedida que o Salvador fez dos apóstolos na véspera da sua paixão, quando tinha falado sobre o seu Pai divino, tomou o santo a liberdade de pedir ao Senhor lhes mostrasse o Pai, por ser isso o desejo de todos. E respondeu Jesus: Qui videt me, videt et Patrem meum. Filipe, quem me vê a mim, vê também o Pai. Depois da vinda do Espírito Santo, foi São Filipe pregar o Evangelho na Frígia, converteu grande número de infiéis e afinal teve a glória de ser açoitado e crucificado e apedrejado ainda sobre a cruz por amor de seu divino mestre. Regozija-te com o santo, mas procura também imitar-lhe os exemplos, fazendo o que puderes para que Deus seja amado e servido por todos. Igual ao zelo de São Filipe foi o do apóstolo São Tiago Menor, chamado na Sagrada Escritura irmão do Senhor, quer dizer seu parente próximo. A exemplo de Cristo Jesus, que cepit facere tocere, começou a fazer e a ensinar, preparou-se ele para o apostolado pela prática das mais belas virtudes. A sua vida, de São Jerônimo, não foi senão jejum prolongado. Abstinha-se do uso de carne e vinho, andava sempre de pés descalços e vivia de um modo tão austero que, na palavra de São João Crisóstomo, parecia-se mais com um esqueleto do que com um homem vivo. A sua piedade estava a par da sua mortificação. Basta dizer que ele granjeou tão alta estima que era cognominado o Justo, e os homens procuravam a porfia tocar-lhe a orla dos vestidos. Era tão contínua a sua oração no templo que lhe calejaram os joelhos igual pele de camelo. Depois da ascensão do Senhor, foi São Tiago feito bispo de Jerusalém e incumbido da conversão tão difícil dos judeus, dos quais converteu tão grande número, que ali se fundou uma cristandade muito florescente.
Movidos de despeito, os escribas e fariseus primeiro o acometeram com pedras e depois o precipitaram do alto do templo. O santo não morreu logo, mas, pisado pelo corpo todo, levantou as mãos ao céu, rogando pelos seus algozes e repetindo as palavras com que seu divino parente orou sobre a cruz. Nos eis, Domine, qui anesciunt quid faciunt. Perdoa-lhes, Senhor, pois não sabem o que fazem. Regozija-te com o santo apóstolo e dá graças a Deus pelos favores a ele concedidos. Mas, ao mesmo tempo, examina tua consciência e vê se em tua alma há virtudes iguais às do santo. Não seja, porventura, que em vez de edificar ao próximo, o escandalizes com teu modo de viver tíbio e relaxado. Ó Deus, que nos alegrais com a festa anual de vossos apóstolos Filipe e Tiago, concedei-me que, celebrando seus méritos, imite seus exemplos. Fazei-o pelo amor de Jesus Cristo e pela intercessão de Maria Santíssima. Assim seja. Amém.